Então, sempre eu tenho falado isso, que nós estamos aprendendo um com o outro. No reino de Deus não há um mestre, mas sim o mestre é Jesus, e nós somos aprendizes. E a nossa disciplina que nós vamos estar estudando juntos é ética cristã. É uma disciplina que é muito empolgante, é algo que eu creio que quanto mais nós nos aprofundarmos nela e na palavra de Deus, nós vamos ser instrumentos para a edificação da igreja do Senhor. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de abrir essa disciplina lendo o nosso livro mais importante, a nossa regra de fé e prática. E se você puder abrir, já marcar esse texto. Você pode falar, professora, eu já li algumas vezes, mas leia agora com cuidado. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 1 ao 12. Nós vamos estar lendo. A palavra de Deus fala: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos sereis medidos. Ou como dirás a teu irmão, dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés, e voltando-se novamente vos despedace. Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que seu filho de pedir pão lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas que lhe pedirem. Portanto, todas as coisas que vos quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Amém, querido? Se eu fosse falar qual era a perícope deste texto, ou seja, um texto resumo que expressa toda a verdade contida nele, eu falaria o versículo 12. E o versículo 12 é conhecido dentro da ética cristã como a regra de ouro de todo o comportamento cristão, a regra de ouro de todos os ensinamentos de Jesus. O 12, 7:12, por isso que eu falei, marque e não esqueça. Portanto, todas as coisas que vos quereis que vos façam os homens, fazei também a eles, pois esta é a lei dos profetas. Alguns discípulos perguntaram: mestre, qual é a principal lei, o principal mandamento que eu devo guardar? Aí Jesus falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nada que o Senhor falou e nos ensinou é contraditório, uma coisa completa a outra, né? Então, ama ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo o próximo como eu me amo, eu não vou fazer mal ao próximo, eu não vou julgar mal ao próximo, e assim vai. Então, queridos, essa seria a nossa abertura, né? Para instigar um pouquinho para você o que a gente vai conversar sobre ética cristã. Se a gente fosse bibliografia, para mim, eu tenho vários livros sobre ética cristã. Eu vou recomendar, eu tenho PDF de Norman Geisler, Alternativas e Questões Contemporâneas, que vale a pena a gente se aprofundar nele. Eu gosto também ainda dele, Norman Geisler, eu gosto de Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Eu tenho esses aqui que podem ser complementados, como Ética Ministerial, da Vida Nova. Vida Nova tem muitos livros bons sobre ética, né? Alguns novos. Essa é de James Carter, esse livro. Tem um que é um livro mais antigo, que eu sou apaixonada por ele, é John MacArthur, O Poder da Integridade. Ainda de John MacArthur, Sociedade Sem Pecado, tremendo, e eu vou passar para vocês ao longo do nosso curso, né? Esse Poder da Integridade, o subtítulo dele é O Desafio a uma Sociedade que Abandonou os Padrões Morais
e os princípios cristãos em troca do pragmatismo. Você já vê como ele está totalmente dentro da nossa disciplina. Um livro que eu amo também, Fundamentos Inabaláveis, de Norman Geisler. E ele tem um capítulo 14, é sobre ética e moral. Eu já fiz cursos na universidade, já me formei no seminário e eu sou estudante. Sempre a gente tem aquele questionamento, mas qual livro eu vou comprar? Se você tem 10 disciplinas, você não vai comprar os 5 livros que cada professor vai te indicar. Eu acredito que um estudante de teologia, ele tem que ter uma biblioteca não só virtual, mas também de livros, né, de papéis. Eu gosto muito, eu sou apaixonada, isso nos instiga. Outra coisa que eu já falei, eu normalmente não leio um livro só, né, porque Norman Geisler tem um mandamento de leitura, tem uma forma de escrita que é mais profundo, talvez seja mais cansativo. Então, o que eu faço? Bom, se eu estou estudando ética, eu vou ler 10 páginas desse um dia e vou pegar de uma carta e leio 2 páginas, 3 páginas, além da Bíblia. Eu trabalho muito assim e tem dado certo. Não confundo os autores, e geralmente são estilos diferentes. Então, essa basicamente será a nossa bibliografia, né? Além da nossa bibliografia sobre ética, eu estou terminando de ler esse livro de Kevin Van Hoosen, Autoridade Bíblica Pós-Reforma, e fala também da ética dentro da reforma. É um livro difícil de ler, mas que vale a pena. Professora, qual é o livro que eu posso comprar para os dias atuais? Este aqui, gente. Este aqui. Eu recomendo, quando eu tenho contato com jovens, eu recomendo ele. Prepara a nossa juventude para entrar na academia secular, entendeu? As igrejas, os nossos seminários, tem que estar discutindo isso. Como é que o nosso jovem, que tem uma cosmovisão cristã, ele vai, né? Jesus falou, vocês são ovelhas e vão ser lançados no meio de lobos, não só na universidade, mas sempre assim. Então, esse Fundamentos Inabaláveis é tremendo. A nossa forma de avaliação será como? Vai ser, no final do nosso curso, eu vou passar uma prova escrita para vocês me retornarem. E geralmente nessa disciplina eu gosto de lançar um problema ético para vocês me responderem baseado na Bíblia, como nós vamos resolver esse problema, né? Tipo assim, chegando uma mulher na sua igreja e você vai fazer o discipulado com ela, você descobre que ela não é mulher, ela é um homem que teve os seus órgãos genitais tirado por cirurgia, tomou hormônio e se travestiu, e agora ela se converteu. Como é que você vai lidar com isso? Então, a Bíblia também nos orienta. Então, problemas assim que, né, uma criança de 12 anos foi estuprada e está grávida. Você vai recomendar aborto? Não. Tá, aborto é pecado. Não recomendo, eu concordo. E aí? Vai parar aí? Certo? Chega um homem que se converte, só que tem 30 anos com uma esposa, 20 com outra. Você vai recomendar o quê? Isso tudo é no campo da ética, principalmente o período que nós estamos passando, que nós vamos começar período político, né? E aí, como é que a gente vai se posicionar? Então, vai ser essa prova escrita, eu vou colocar atestados de leitura. Gente, eu sei que muitas vezes eu já fui até criticada. Professora, acho que a gente não tem o que fazer. Eu gosto de falar para os meus alunos de ética cristã hoje, no nosso curso de teologia. O período que você vai estudar mais ética cristã é agora, neste ano. Agora, se você se interessar, não, eu vou fazer uma pós-graduação, aí eu creio que você vai comprar livro, mas não tem outro período, entendeu, queridos? Porque eu sei que a vida de vocês também é um corre como a minha.
Então, é se concentrar, respirar fundo, listar prioridades. Eu espero que a nossa disciplina ética cristã esteja também neste período como prioridade também na sua vida. Por quê? A palavra de Deus fala que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar com a renovação da vossa mente. Deus está renovando a nossa mente através do estudo da palavra de Deus, certo? E nós somos ferramenta. O que Deus está preparando você para a vida é você ser uma ferramenta aonde você for. Não é só pastor, não é só presbítero, não é só líder que tem que se preparar. Certo? Então, a leitura para mim é importante. Nós vamos ter atestados de leituras e na maioria das vezes eu procuro dar atestado de leitura, que é material que você tem em PDF. Eu vou indicar também, fora livros, eu vou indicar também alguns filmes que eu acho muito interessante nós assistirmos, certo? E a palavra de Deus, tá bom, querido? Seria essa nossa bibliografia, nossa metodologia, atestado de leitura, resenha de 2 filmes e essa prova escrita. Nós teremos 4 aulas. Essa primeira aula nós vamos tentar delimitar, deixar um pouco claro o que eu entendo de ética, e depois de ética cristã, são 2 coisas diferentes, certo? E na segunda aula a gente vai falar sobre a ética no Antigo Testamento e a ética no Novo Testamento. Terceira aula, eu gostaria de conversar um pouco com vocês, principalmente sobre bioética cristã, a questão do aborto, da homossexualidade, da eutanásia, da distanásia, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou dar alguns livros para a gente dar uma lida. Na quarta aula nós vamos estudar assuntos contemporâneos sobre ética cristã, tá bom, querido? Então eu espero que você se dedique a isso. Nós lemos uma parte do Sermão da Montanha, são discursos proferidos por Jesus, e tem muitos livros. Tem o Sermão da Montanha de John Stott, tem o Sermão da Montanha de Tim Keller, tem muitos livros que abordam o Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha nessa disciplina? Porque vai ser o nosso alicerce. Não há texto mais ético no cristianismo do que os discursos de Jesus, tá bom? Então, isso seria a apresentação da nossa disciplina. Todos têm o meu WhatsApp, Facebook, e-mail. Eu espero estar ajudando a vocês pelo pouco que eu sei, mas facilitando a edificação da sua vida para você ser um instrumento da palavra de Deus. Só um testemunho rápido e depois a gente entra na nossa disciplina. Como Deus quer te preparar. Eu tenho amizade, eu tenho uma amiga minha, ela é vereadora da Câmara dos Vereadores. Não me meto em política, não tenho partido, mas tem acontecido algo muito interessante. Como ela sabe que eu sou pastora, eu mais de 20 anos sendo professora de biologia, eu fiz pós-graduação em ambiente e liderança transformadora. Então, isso que Deus me concedeu, essa fome da palavra de Deus e dos livros, eu vejo assim que não é nada meu, é Deus querendo sempre me usar como instrumento. Nós somos instrumentos, a missão é do Senhor, a missiodeia é dele, e nós somos cooperadores, a missão não é minha nem sua. Então, por que eu falei dessa Câmara dos Vereadores? Porque constantemente quando ela fala, pastora, vamos ter uma audiência sobre violência contra a mulher, a senhora pode chegar? Uma audiência sobre o suicídio entre os jovens, uma audiência sobre pedofilia, uma audiência sobre políticas públicas relacionadas à saúde. Então eu vejo assim, como Deus usou como Deus usou toda a minha formação, meu preparo para hoje eu exercer isso, né? E sempre quando eu vou, lógico que eu vou falar o que eu acredito da palavra de Deus, com um pouquinho mais de base, de que alguns outros pastores que não estudaram na academia biologia, mas eu posso falar de evolução, de criacionismo,
porque eu tenho estudado de aborto, falar com mais propriedade. Então é isso que eu falo que Deus quer te usar. A ética cristã tem tudo a ver com isso, porque eu acredito na teologia prática. Você só guardar conhecimento, a gente fica obeso teologicamente e o nosso ministério fica muito inócuo, tá bom, querido? Então, já pense como é que você vai agir, como é que você vai colocar em prática esses direcionamentos. Ética cristã. Ética, o que a gente... se você for ler sobre ética, na maioria das vezes a ética está relacionada com valores, direito, igualdade, respeito, justiça, escolha do bem e do mal, né? Para a academia, a ética é considerada um ramo da filosofia responsável por princípios que norteiam o comportamento humano, né? Então, a ética tem tudo a ver com valores sociais. É por aí que a gente precisa estudar. Muitos falam que a ética é uma ciência, e é uma ciência determinada por decisões. Você decide entre o bem e o mal. Isso é ético. Como é que você vai decidir eticamente esses dois paradoxos? Para onde você vai? Então, eu acho muito bom o curso de teologia se aprofundar nisso, né? Aí eu vejo algumas conversas, alguns relatos, e a gente vê claramente que há uma confusão entre ética e moral. E o importante, nós estudantes, nós sabermos diferenciar no campo concreto e abstrato qual a principal diferença entre moral e ética, né? Alguns já dizem que a ética é o estudo e a reflexão sobre a moral, certo? E moral são os princípios que se baseiam a cultura. Eu posso, ética vem, né, de uma palavra latim, ethos, que é caráter. Caráter geralmente o caráter do indivíduo. Caráter está ligado à pessoa, né? E a moralis, tem a ver com conduta, né? Com cultura, conduta, costume, cultura. Então, a gente já dá para um pouco diferenciar. Ou seja, uma coisa pode ser antiética e pode ser moral. Se eu perguntar a você que tem uma cosmovisão cristã brasileira, né, ou africana, perguntar a você, querido, você considera moral um homem ter 5 mulheres? Quem tem essa cosmovisão cristã vai dizer que é imoral, né? Mas você vai chegar a países islâmicos que eles vão dizer isso é moral, isso é do costume, da cultura. Então, a gente não pode, olha só, a gente não pode ir contra isso, é moral lá. Mas mesmo lá, em relação à ética, se eu tenho a cosmovisão cristã, eu digo que é antiético. Então, uma coisa, nenhum país pode ser moral, mas à luz da palavra de Deus, ser antiético. Deu para diferenciar do pleonasmo, deu para diferenciar a ética e a moral? Concluindo só essa nossa aula, eu posso dizer que a ética, ela é universal. O que é ético no Brasil é ético no Japão, na África, em qualquer lugar. Ela é permanente. Aí eu posso entrar um pouco na ética cristã. O que é pecado ontem vai ser pecado hoje e é pecado amanhã, sempre. A ética é permanente, os valores são os mesmos, a ética é sustentada pela crença e pela vida do próprio indivíduo. Moral já é cultural, já é temporal, já é regras da sociedade, né? Já tem a ver com padrões externos, certo? Deu para diferenciar, querido, o que é ética e moral? Então, nós vamos ficar por aqui. Façam as suas leituras. Na próxima aula, a gente vai entrar mais um pouco o que é ética cristã, tá bom? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.